Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo. Essa é a quarta aula, sejam bem-vindos. A quarta aula do novo formato nosso, esse formato. Nós voltamos para você que não participou das aulas das últimas 3 aulas. Saiba você que houveram grandes transformações. Grandes não, né? Houveram algumas mudanças. Voltamos para o livro, porém não o livro integralmente. A gente está selecionando os textos. Toda a unidade, nós temos 16 unidades em cada livro. Estamos no livro 2. No final de cada unidade, a última página é um texto reservado pelo autor para promover debate. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está indo na última página de cada unidade, pegando o texto e debatendo ele. E aí eu estou fazendo algumas análises junto com vocês, tá bom? Então, abra na página 35 do livro 2. Você que não tem livro, fique tranquilo. Acho que todos têm, mas se houver um ou outro que acabou ficando sem, ou perdeu o seu livro, fique tranquilo, porque eu deixei lá no grupo, eu fotografei a página que a gente vai trabalhar hoje e coloquei lá no grupo de WhatsApp, no nosso grupo de inglês. Então, você vai ter na íntegra. Acompanhe, então, imprima da forma que você achar mais interessante, mas tenha o texto em mãos, tá bom? O texto que a gente vai analisar, ele é muito interessante porque o autor fez uma entrevista. Nessa entrevista, quem faz as perguntas é a Volunteer Magazine, é o nome de uma revista, e uma instituição responde essas perguntas, tá? O problema é que o autor não deixou claro qual foi feita a pergunta para que gerasse essa resposta. Ele deixou embaixo as opções, de acordo com o que você entendeu de cada uma das respostas, que pergunta você acha que caberia lá em cima. Então, muito inteligente, muito interessante esse tipo de exercício. Eu vou ajudá-los como? Fazendo a leitura, para você praticar a pronúncia dessas palavras em inglês, e, simultaneamente, fazendo a tradução, para que você entenda o que foi dito. De repente, alguma palavra ou outra aqui no texto você não lembra. Eu creio que todas foram trabalhadas em sala, tá? Mas vale a pena aí ajudá-los com a tradução. Então, o título é Volunteer Travel, a Vacation with a Difference. Viagem voluntária, uma férias com uma diferença. Vamos aí descobrir o porquê desse título. Então, vamos à primeira resposta. A revista fez uma pergunta, né? E a instituição respondeu assim. It's like an exchange program, é como um programa de intercâmbio. People find a program in a country. As pessoas encontram um programa em um país. They would like to visit, que eles gostariam de visitar. In exchange for food and accommodations, they work. Em troca de comida e acomodações, eles trabalham. In other words, em outras palavras, they don't get a salary. Eles não recebem salário. The idea is that volunteers can learn about the real people in other countries. A ideia é que voluntários podem aprender sobre pessoas reais em outros países. Vacationers who stay in hotels often don't learn much about the local people and culture. Então, aqueles que estão de férias, os viajantes que ficam em hotéis, frequentemente não aprendem muito a respeito da cultura local e das pessoas locais. Essa foi a resposta. E você vai analisar que pergunta foi feita pela revista para que a instituição desse essa resposta. As opções de perguntas estão aqui, você só vai linkar. Muito fácil, muito tranquilo. Foi gerada, então, uma outra pergunta e a revista respondeu da seguinte forma. Many of the jobs are on small farms. Muitos dos empregos são em pequenas fazendas. Farmers often need volunteers to harvest crops. Fazendeiros frequentemente precisam de voluntários para colher grãos. I've harvested vegetables and fruits. Eu tenho colhido, a pessoa está dizendo, né? Eu tenho colhido vegetables, que é legumes, and fruit, e frutas. Including nuts and olives. Incluindo o quê? Nozes e olives, que é azeitona. Some volunteers work with animals, such as milking cows and goats. Alguns voluntários trabalham com animais, tais como milking cows,
Então, tirando leite de vacas, or goats, ou cabras. Então, lá eles bebem leite de cabra também. That's an interesting experience. Esta é uma experiência interessante. I can tell you. Posso te dizer. And sometimes farmers want volunteers to do things. E às vezes os fazendeiros querem que os voluntários façam coisas, like building stone walls, como erguer muros de pedra. There are lots of possibilities. Há muitas possibilidades. Muito bem, senhores e senhoras, e senhoritos e senhoritas, qual foi a pergunta feita pela revista para que fosse gerada essa resposta? Você tem isso como proposta de exercício. Escolha entre as 5 perguntas, as 5 opções que vão aparecer embaixo do texto e faça a linkagem e mande para mim também. Temos a terceira resposta. Então, pressupomos que uma outra pergunta foi feita que gerou a seguinte resposta. Anyone, many volunteers are fairly young. Qualquer um. Muitos voluntários são muito jovens. The work can be hard. O trabalho pode ser árduo. So, a volunteer needs to be fit. Então, o voluntário precisa estar em forma. But actually, age isn't important. Mas, na verdade, a idade não é importante. I've worked with people in their 70s and even 80s. Eu trabalhei com pessoas na casa dos 70 e mesmo dos 80. Olha que legal, nunca é tarde para nada, né? Você que sonha viajar aí. Então, você vai descobrir qual foi a pergunta feita que gerou essa resposta. Só ir embaixo e ler as 5 frases, ticar e colocar lá. Próxima resposta é o seguinte, uma outra pergunta, obviamente, foi feita que gerou a seguinte resposta. Just about anywhere in the world. Praticamente qualquer lugar do mundo. I volunteered in Italy. Eu fui voluntário na Itália, Morocco, Indonésia, Marrocos, Indonésia, and several countries in Latin America. E vários países na América Latina. Mais uma vez, você vai lá descobrir que pergunta foi feita. Depois tem uma outra resposta. Ou seja, a outra pergunta foi feita e a resposta é o seguinte. Oh, that's easy. Just go online. Oh, isso é muito fácil. Apenas entre online, do a search for volunteer travel, faça uma pesquisa para viagem voluntária, or volunteer vacations, ou férias voluntárias. You'll find lots of websites with information about opportunities for volunteering. Você irá encontrar muitos websites com informações a respeito de oportunidades para voluntariado. Maybe there's a problem in a country you've always wanted to visit. Talvez haja um programa em um país que você sempre quis visitar. Que pergunta foi feita para que a resposta fosse essa? Então, foi essa proposta de exercícios. Eu vou agora ler embaixo, você tem as perguntas, né, que vão se encaixar às respostas que foram dadas acima. Então, a primeira pergunta é, nós temos enunciado aqui, né, read the article, then write these questions in the appropriate place. Então, leia o artigo e coloque essas frases, essas questões no local apropriado. A primeira era, what kind of work can volunteers do? Que tipo de trabalho podem fazer os voluntários? Segunda pergunta, where can people volunteer to work? Onde o povo, né, onde os clientes podem se voluntariar para trabalhar. 3. Who can volunteer? Quem pode ser voluntário? 4. And finally, how can someone find out about volunteer travel opportunities? Finalmente, como pode alguém descobrir, pesquisar a respeito de oportunidades de viagem voluntária? Desculpem. Opção 5. What is volunteer traveling? O que é viagem voluntária? Então, estão aí as 5 perguntas que foram feitas e as respostas geraram esse texto acima. Então, você vai colocar cada pergunta em seu espaço aí, tem um espaço em branco pontilhado, se você observar melhor.
você vai encaixar, tá bom? Tá bastante fácil. Nós temos aqui algumas palavras bastante importantes, algumas que eu já havia até comentado em vídeos anteriores, tá? Por exemplo, no primeiro parágrafo, agora voltando para o texto principal, it's like an exchange program. Ó, a gente já começa com uma observação, aliás, uma revisão, né? Que eu tenho pegado no pé de vocês ultimamente sobre o like, que a gente aprende desde o ginásio que like é gostar, eu gosto de você, I like you, eu gosto do Brasil, I like Brasil. Legal, como verbo, o like é gostar, mas o like também pode ser advérbio, e aí vai ser o quê? Advérbio comparativo, quando você compara uma coisa com a outra. Então, olha só, it's like an exchange program. É como um programa de intercâmbio. Então, esse projeto funciona como isso daqui. Correto? Eu sempre falo de futebol, né? Cristiano Ronaldo joga como o Messi. Então, assim, os dois são atacantes. Eu acho que, são atacantes os dois. Os dois jogam muito bem, então pode se comparar um com o outro. Então, como é que eu posso dizer? Brasileiros são calorosos como os mexicanos. São duas culturas, dois povos bastante hospitaleiros. Então, você está comparando. Essa comparação é advérbio comparativo. Você vai usar o like. Então, nós temos muitos pontos aqui. Olha só. Vamos para o segundo parágrafo. Vamos ressaltar alguma coisa. Nós temos na terceira linha, por exemplo, vegetables and fruit. Tá? A pronúncia é vegetables. Isso é a unidade 9 do livro 1. Eu lembro que vocês tiveram dificuldade na pronúncia, então pratiquem vegetables, não é vegetables, e não se traduz como vegetais. Dá também para traduzir como os vegetais, mas tinha até um desenho animado, passava no SBT, que era os vegetais, né? Vegetables. Mas, normalmente, na maioria das vezes, como legume, porque em inglês não há diferença, não existe a palavra legume e vegetal, eles falam vegetables. Então, a maioria das vezes vai ficar bem melhor, se você parar para reparar, traduzir como legumes, tá bom? E nós temos o like como advérbio comparativo, que vai aparecer de novo na penúltima linha. Olha lá, por exemplo, a penúltima linha. Volunteers to do things, voluntários para fazer coisas, like build stone walls, como, por exemplo, olha só, esse como de comparativo também serve para você enunciar um exemplo que vem a seguir. Continua sendo advérbio comparativo, mas nota que você está introduzindo um exemplo. Então, eles gostam de voluntários para fazer coisas o quê? Coisas como construir parede, colocar teto, sei lá, então... Eu gosto de beber bebidas como vinho, Coca-Cola. Então, esse como, às vezes, você também usa enunciando o exemplo de algo que você havia dito antes. Bastante útil esse like. Ele é muito útil. Terceiro parágrafo, nós temos o quê? Que vale a pena eu dar uma... A gente está pincelando. Na verdade, isso daqui dá um vídeo de umas 4 horas, né? A gente pegar palavra por palavra, frase por frase. É muito rico isso daqui. Mas o importante é, 95% das palavras que estão aqui você já conhecia. 95%. Tem uma ou outra que você nunca tinha visto. Tá? A grande maioria você já conhecia. Tem harvest, tem crops, tem algumas palavras que vocês de fato não conheciam, mas 95% vocês já conheciam. Ou seja, a cada 20 palavras, 19 vocês já conheciam. Terceiro parágrafo. Nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui o actually, que eu já na penúltima linha do terceiro parágrafo, que parece que é atualmente. Eu fiz revisão sobre isso na primeira fase das aulas online, quando ainda eram aqueles mini documentários. Lembram disso? Actually. Todo mundo que está começando na língua inglesa acha que é atualmente, mas não é. Atualmente em inglês é currently. Actually é, na verdade, de fato. Eu lembro que eu falei disso falei sobre isso em sala. Falamos sobre isso também nas videoaulas. Isso faz 1 mês e meio, faz pouquinho tempo, não faz muito tempo. Então, fica aí, mais um exemplo do uso do actually como na verdade, de fato. Tá bom?
Vamos lá, para a gente não ficar muito tempo nisso daqui. Mas vale a pena você dar uma pincelada aí por conta própria, depois de uma peneirada melhor. Qualquer dúvida você manda para mim pelo WhatsApp. Deixa eu ver na terceira. A terceira não tem um ponto, até porque é uma resposta muito, só tem 3 linhas e uma linha inteira só de nome de países, né? Então, assim, na terceira linha, eu só vou enfatizar para vocês o seguinte: just about é uma das formas de você falar praticamente em inglês, ou seja, uma coisa que é quase a totalidade, just about. Então, fica aí a dica, é fácil, é a mistura do just, que vocês estão acostumados, o just sozinho é apenas, o about sozinho é a respeito, é sobre alguma coisa, os dois quando se juntam vão ter vai surgir uma outra coisa, dessa junção que é o praticamente. Praticamente em qualquer lugar do mundo. Just about anywhere in the world. Observação do último parágrafo, para não deixar em branco, para não deixar vago, vou deixar uma observação em cada parágrafo para vocês. O que mais que nós temos aqui? Vamos à terceira linha, nós temos you find lots of websites. You will find. Você encontrará. Porque o will, ele nada serve se não colocar uma frase no tempo futuro. Você encontrará. Ou como nós falamos, você vai encontrar. Pode traduzir assim, não tem problema, tá? E aqui ele está abreviado, aqui ele está a forma dele, né, conjugado aí com will, apóstrofo LL, indicando que tem um will ali que está abreviado, tá bom? Então, esse will find é you will find, você encontrará. Isso é revisão, já falei em sala para vocês, já trabalhamos o will em sala. Esse parágrafo é grande, vamos exprimir mais um pouquinho. O que mais que nós temos aqui? Penúltima linha, there's a program. Há um programa. There's, o there mais o verbo to be vira o verbo haver. Isso eu não vou nem... Bom, vamos pular, que a gente já fez muita revisão disso, né? There are, there is, there are, there is. Ele está aqui. Na última palavra dessa mesma linha, nós temos o always, advérbio de tempo, que é o sempre. E o que mais que nós temos? Volta para a terceira linha desse parágrafo, nós temos o lots. Eu lembro que muitos de vocês perguntaram para mim o que é lots, lots of, que é bastante, um monte de alguma coisa, ideia de pluralidade, tá? Bom, por hoje é só, eu dei uma espremida, como eu vi que a aula ficou curta, então o que eu aproveitei alguns minutos para a gente espremer um pouco e fazer pequenas revisões, pequenas observações em palavras contidas em cada um dos 5 parágrafos. Isso é uma ideia para vocês fazerem o mesmo, tá? Se você pegar uma caneta e começar a circular pontos que vale a pena, como é que eu posso dizer? Vale a pena relembrar, que vale a pena ter mais exemplos, que vale a pena estudar melhor, você vai encontrar vários calcanhares de Aquiles em cada um desses 5 pequenos textos. E aí eu estou à disposição de vocês podem mandar como observação para tirar dúvida. Isso se chama estudar de forma inteligente. Porque estudar de forma preguiçosa, você pega assim, ó, o texto eu já li, então você acompanha uma pronúncia. Já traduzi simultaneamente. O que você faz? Você vem aqui embaixo, pega cada frase e coloca no lugar certo, está feito o exercício. Muito fácil, em 5 minutos você resolve, mas em compensação você não aprende nada, né? Então você tem que se forçar a encontrar as pérolas que estão aí espalhadas pelo texto que vai valer a pena para você. E para finalizar, agora sim, nós temos a parte B do exercício lá embaixo, que é o seguinte. Complete a summary with information from the article. Então nós temos aqui um resumo sobre o texto que nós vimos lá em cima. Esse resumo está com lacunas em aberto, que aí você vai completar. Esse é interessante, hein? Então nós temos lá. Ali Lebron goes, aí você tem o nome da pessoa, ela vai para onde? Every year she says that volunteers get pananã, 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 pananã. Então você tem aqui a historinha aí dessa pessoa, né? E tá tudo feito praticamente, com poucas lacunas. Então você vai conseguir o quê? Preencher analisando os parágrafos que a gente fez.
Na parte C, o que nós temos na parte C? Would you like to volunteer travel? Would you like, você gostaria to volunteer travel, de viajar dessa forma, de fazer viagem voluntária? Where would you like to go? Aonde você gostaria de ir? What kind of work would you like to do? Que tipo de trabalho você gostaria de fazer? Why? Por quê? Interessantíssimo, hein? Então, eu vou separar por ordem de... Façam os 3 exercícios, mas caso vocês não tenham tempo, não tenham disponibilidade de fazer os 3, eu vou separar por ordem de importância. O C é o mais importante. Então, se você for fazer um só, faça o C. Ele é um pouco mais difícil, mas ele é o mais importante. O B é o segundo mais importante e o A, ele é fácil demais, ele é bem mastigado. Mas tem que fazer os 3, não vai levar mais do que 20 minutos. Então é tranquilo para você fazer. Aí você manda para nós, manda para mim, e eu tiro as dúvidas e faço aí um vídeo resposta e analisando as respostas de vocês. Vai ser bastante interessante. Eu espero que eu não tenha corrido demais, tá? Esses vídeos não estão sendo editados, porque, como eu disse no vídeo anterior, é mais interessante que eu descarregue as informações, é mais interessante que eu sobrecarregue vocês de informações nesses 30 minutos, de forma pauleira, de forma rápida, falando rápido, e dando informação, e fazendo revisão, e dando palavras, e pronúncia, e etc. E você vai pausando cada vez que você vê que você não está acompanhando, porque aí você para, medita, olha a palavra, copia ela, lê de novo, aí você põe mais um pouquinho, você vai no seu tempo. Então, às vezes, um vídeo de 30 minutos, você pode estudar 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas com esse vídeo. Claro que não de uma vez, você pode fazer picadinho, todo dia pegar meia horinha, aí você vai pausando o vídeo. Então, não tenham pressa, tá? Usem a tecla pausar aí do seu aparelho para ir no seu tempo, tá bom? Então, missão cumprida, mais um texto dado a vocês. Espero que vocês aceitem o meu desafio. Eu já tenho recebido alguns alunos mandando das aulas anteriores. Eu irei, quinta-feira ou na próxima terça, dependendo da quantidade de material que eu vou receber daqui para lá, gravar um vídeo especial apenas de análises de frases e de exercícios e de coisas enviadas pelos alunos. Então, não se esqueçam de enviar aí a respostinha de vocês. Estou à disposição, continuamos juntos, aguardando aí o momento que nós estaremos fazendo a aula novamente de forma presencial. Agradeço a todos vocês pelo apoio e vamos continuar torcendo para que tudo volte ao normal e a gente possa voltar à dinâmica de uma aula em grupo de forma presencial, que é insubstituível. Um forte abraço para todos vocês, Deus abençoe, até o próximo vídeo.